Olá, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que é a lei do tempo. O que é o sincronário das 13 luas, o Tzolk'in, essa história de Qin, né? Tudo isso tem a ver com a gente optar por seguir o tempo natural. O tempo, no calendário, ele segue algo criado pelo homem. Calendário vem da palavra calenda. Calenda significa livro de impostos. Então, o calendário ele foi criado para a gente poder servir a, a, a sociedade de uma forma mais econômica, de uma forma capitalista, visando somente os lucros, os gastos, o dinheiro, enfim, onde a gente aprendeu que tempo é igual a dinheiro. Quando a gente segue o tempo natural, a gente aprende que tempo é faturado por energia é igual a arte. Então a gente tem que usar o nosso tempo de uma forma artística, de uma forma harmônica para criar uma sincronia. Quando eu falo tempo natural, eu estou falando sobre um tempo contado através da lua e através do sol. Então, quando a gente segue o tempo natural, a gente se baseia nesse ciclo da natureza, no sol e na lua. Quando a gente para contar os dias, o calendário gregoriano, que é o que a sociedade segue, ele é formado por meses irregulares. A gente tem mês de 31 dias, de 30, de 29, depois de 30, de 31. Ele é todo irregular. Quando a gente segue o sincronário das 13 luas, a gente vai ver que existe 13 meses. E cada mês tem 28 dias certinho, que é o tempo da contagem ali de uma lua. Então, uma lua, ela vai ter as 4 fases que totaliza 28 dias. A gente tem 7 dias de lua nova, 7 dias de lua crescente, 7 dias de lua cheia e 7 dias de lua minguante, que totaliza 28 dias. Isso daí dá exatamente 364 dias, mais o dia, que é chamado dia fora do tempo, que a gente segue no sincronário. Então, é tudo muito regular, tudo muito certinho e sincrônico. 13 meses, 13 luas. E no calendário gregoriano, a gente tem 12 meses irregulares. E esses 12 meses, eles são feitos de uma forma para que a gente não acesse essa informação. Quando a gente acessa esse tempo natural, tudo muda. Tudo muda, absolutamente tudo. Tudo. Porque o tempo, ele é uma frequência. E quando a gente usa o tempo mecânico, o tempo do calendário gregoriano, a gente está usando um tempo artificial que foi criado pelo homem. O tempo da natureza não foi criado pelo homem. Né? A gente tem aí as 4 estações do ano, a gente tem um ciclo de 24 horas, de um dia. Então, tudo isso está trazendo informações para a gente. E aí, como que a gente faz para sincronizar com o tempo natural? A gente começa fazendo a recitação do mantra Kim, que é a ativação do Kim. O Kim é a nossa assinatura galáctica, que ele fica registrado no dia que a gente nasce. Então, a gente vai ter informações dentro desse Kim que servem para nossa navegação aqui nessa vida. Então, é como quando a gente começa a seguir esse tempo sincrônico, a gente volta para nossa essência. A gente começa a se lembrar do que a gente veio fazer aqui, por que estamos aqui. A gente acaba se conectando com a nossa missão aqui na Terra. Sabe, é algo muito profundo. Quando a gente sincroniza o nosso Kim, a gente volta para a nossa essência. E começa dessa forma, recitando o mantra Kim. Aí a gente entende que no dia tem o Kim do dia. Por exemplo, hoje é o Kim 126, o gênio lançador de mundos brancos. Isso traz toda uma informação. É diferente de eu falar que hoje é segunda-feira. Então, no calendário gregoriano, a coisa funciona assim, não é segunda-feira,
gira um ciclo, volta segunda-feira, 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 uma segunda-feira eterna. Então, a cada 7 dias, a gente tem aquele dia de novo. Aí você fala, caramba, mas é isso? A vida é isso? É só isso? Pra onde que isso leva a gente, né? Então, quando a gente começa a questionar, a gente encontra as respostas. E não é só isso. Então, hoje é um dia 126. Esse dia de hoje, o enlaçador de mundos branco, ele só vai se repetir daqui 260 dias. É um ciclo muito maior. Então, a gente consegue se distanciar e enxergar o que realmente está acontecendo. Não é só isso. O dia de hoje, ele traz mais informações, no sentido de que hoje a gente tem um plasma radial, que é chamado de dia da semana, né? A gente tem o chakra do dia. Hoje, por exemplo, é o chakra do terceiro olho. Então, cada dia da semana tem um chakra específico. Então, quando a gente segue o sincronário, um dia, que é um Kim, ele traz muita informação. Diferente da informação que você tem assim, ó, segunda-feira é dia de voltar para o trabalho. Segunda-feira é dia de pagar a conta. E não é só isso. Entendeu? Então, quando você começa a entender que existe muito além disso, você cria uma motivação, uma vontade de viver. É algo incrível, é fantástico. Só vocês fazendo e vocês sentindo, para vocês saberem o que, que é isso. Então, a gente se sincroniza com esse Kim e a gente vai tendo o nosso manual de instrução, bússola, para direcionar a gente para onde a gente deve ir, sabe? E essa informação, quando chegou para mim, falei: nossa, uau, que expansão de consciência. E a coisa fez sentido para mim na mesma hora. Eu já estava procurando, já estava ansiando por isso. E quando essa informação chegou, eu falei: é isso que eu quero para mim. Né? Então, eu venho praticando a lei do tempo há 4 anos. E desde então tudo mudou para melhor, para melhor. Hoje, com a idade que eu tenho, eu não troco por quando eu tinha 20 anos, porque eu tinha um corpo de doença. Hoje eu não tenho mais essas questões, sabe? A minha saúde hoje é completamente diferente de 20 anos atrás. A disposição física, mental e emocional que eu tenho depois que eu me sincronizei é incrível. Fora assim que a gente vai sincronizando, a gente vai recebendo downloads, vai vindo informações assim, sabe? Vai chegando as coisas. Tudo começa a vir para o seu campo e tudo começa a se alinhar com o seu propósito, com o que você precisa. As coisas vão chegando até você. Você não precisa ficar se esforçando, correndo atrás das coisas. Elas vêm até você. É algo. Nossa, gente. Para quem não segue isso, falando assim, é surreal. Mas quando você começa a entender que você está criando essa circunstância porque você está se sincronizando, é diferente, sabe? Então tem que seguir para saber. E aí, quando a gente sabe qual é o Kim do dia, eu sei qual é a energia do meu dia. O que está pedindo hoje é para soltar. Hoje está pedindo para soltar, para dissolver, para deixar ir. O enlaçador ele fala isso. Ele liga os mundos, ele conecta também as coisas. Então, quando você está atento, você começa a perceber que tudo nesse dia está acontecendo dentro dessa energia. Isso daqui não é astrologia. Não é. Inclusive, dentro da lei do tempo, a lei do tempo ela abarca muitos conhecimentos. Todos os conhecimentos de ciência que existe hoje na Terra está tudo dentro da lei do tempo, por isso que ela é tão complexa. Então, a astrologia está dentro também, mas isso não é só astrologia. Vai muito além disso, muito além. E, e aí, quando a gente segue essa energia do dia, você começa a entender o que você tem que fazer. Tem um dia certo para cada coisa. Tem um dia, quando a gente segue o sincronário, tem um dia para a gente iniciar as coisas. Quando a gente, que é o dia do propósito, a gente lança o nosso propósito. E logo depois, no segundo dia, o que vem? É o dia do desafio. Ah, você lançou um propósito? Então, no segundo dia, vai estar ali perguntando qual é o seu desafio em relação a esse propósito que você lançou.
O terceiro dia é o dia do serviço. Então, você lança o seu propósito, você vê qual é o desafio e você vai para o serviço. Depois, o quarto dia, você vai dar forma para aquilo. Então, cada dia é uma coisa. Por isso que às vezes a gente vai fazer uma coisa e dá tudo errado. Sabe? Você vai, de repente, comprar ou vender alguma coisa e aquele dia não era para isso. A energia não era aquela daquele dia. Então, quando você começa a viver os seus dias de forma mais consciente, tudo muda. E fora que uma outra coisa, a gente que segue a lei do tempo, a gente faz diário. A gente anota sobre o que acontece em cada Kim. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que eu faço essa anotação. Ó, é desse jeito aqui, ó. Cada Kim eu ponho o que que acontece. E é um caderninho disso, ó. Só tem isso. Certo? E aí o que que acontece? Depois, quando vai repetir de novo, como eu falei lá, 260 dias depois se repete, a gente vem aqui e olha, peraí. Há 260 dias atrás, o que que aconteceu neste dia? O que que aconteceu há 260 dias atrás no Enlaçador de Mundos Branco? Eu venho aqui e eu vejo. Tá anotado aqui. Incrivelmente, acontece a mesma coisa. A mesma coisa assim, ó. Se eu já superei isso, se é uma situação que aconteceu naquele dia. Digamos que no dia do enlaçador de 260 dias atrás eu fiquei doente. Nesse agora de hoje, se eu não superei, se eu não arrumei essa questão da doença, hoje seria um dia que isso iria se repetir, porque a gente vive dentro de um ciclo. O tempo, ele é cíclico. A natureza, ela é cíclica. Então, é dia, noite. Dia, noite. A gente tem as 4 estações do ano, que elas terminam e começa tudo de novo. Então, o tempo natural, ele é cíclico, ele tem um ritmo. E aí, se eu voltar a 260 dias atrás e ver que eu estava doente, e hoje eu vejo que eu não estou doente, quer dizer que eu superei isso. Então, eu vou subir um degrau na minha escala de evolução. A gente diz que a gente subiu uma oitava. Agora, se acontece, se eu estou doente de novo, quer dizer, ou eu estou na mesma, ou eu posso ter descido um degrau. E quando eu desço, a gente diz que a gente desceu uma oitava. E aí tem coisas nesse sentido que eu preciso arrumar, que eu preciso consertar. Então, quando a gente segue o sincronário e vai fazendo esse tipo de anotação aqui, isso é muito autoconhecimento. Muito, 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 muito. Mas tem que ter disposição para fazer isso daqui. Sabe? Então, assim, só que quando você se sincroniza, aí que tá. Uma coisa muito interessante. Quando a gente sincroniza, não acontece de forma forçada. Não é difícil, não é pesado. Acontece de forma espontânea, de forma natural. A gente cria gosto de fazer isso, é gostoso, sabe? Aí o dia que esquece, a gente sente falta. Então, a gente cria novos hábitos, a gente começa a se olhar de outra forma. Isso daqui para desenvolver amor próprio, nossa, é maravilhoso. Para quem tem problema de depressão, também é muito bom. Na verdade, é bom para todo mundo, né? Mas assim, faz a gente criar uma outra visão da gente mesmo. Dá um senso de capacidade absurdo, porque você começa a entender como você funciona. Lembra que você tem seu manual? Você tem o seu manual de instrução. Você só não sabia disso? E tá lá, dentro do sincronário da paz, do sincronário das 13 luas. E, e aí tem a forma correta da gente seguir isso, certo? Então, quando a gente se sincroniza, a gente entende a que a gente veio, por que que a gente está aqui, e tudo começa a fazer sentido. E se você estava perdido, você deixa de estar perdido, porque você teve você recebeu uma boia de salvação no meio do oceano. Você tem a sua bússola. Agora você sabe exatamente para onde você está indo. E você não fica perdendo tempo. É aquilo que eu falei, as coisas vêm, as coisas começam a fluir, começam a acontecer de forma muito espontânea e natural. Certo? Então eu vou parar aqui esse vídeo por hoje, porque muito assunto. E hoje eu vim falar mais assim sobre o porquê de seguir
esse sincronário e não um calendário. O calendário não leva a gente para lugar nenhum. O calendário leva a gente só para mais do mesmo, sabe? E aí gera doença, falta de esperança e... Enfim, tá? É isso. Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.